Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui em mais uma aula aqui do canal Stephanie Lin. O canal que foi feito para ajudar você que trabalha com fazendas, que é gerente, proprietário, funcionário, a fazer a fazenda funcionar melhor, de uma forma simples, do jeito certo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se não deu o seu joinha, já deixa seu joinha que ajuda nós aí. E também compartilhe com seus amigos e colegas que trabalham em outras fazendas. E hoje nós vamos falar sobre delegar e não delargar. Olha a diferença aqui. Delegar e não delargar. Delegar não é abandonar, é confiar com responsabilidade. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos bastante pessoas que trabalham com gestão, com gerência, com coordenação, que são centralizadoras e não conseguem delegar, principalmente proprietários, né? E assim, de fazendas menores, aonde consegue controlar ainda as coisas, né? Tudo no olho, né? Olhando, vendo tudo. Fazendas que 5, 6, 7 funcionários, até a pessoa consegue. Mas quando a fazenda vai crescendo, não consegue mais. E aí que vem o problema, como a gente já falou em outras aulas anteriores, né? Porque quando tem muita gente, não tem como. Nós vamos ter que ir delegando. Uma parte você vai fazendo, e quando eu faço a outra. E se você que é proprietário ou o gerente não conseguir delegar, você vai ficar preso ao operacional. E quando eu estou preso ao operacional, eu não consigo ter uma visão sistêmica. E quem não tem visão sistêmica está vendo mesmo ponto de vista de quem está do lado dos funcionários. Então, cadê a estratégia? Ela some. A gente começa a trabalhar sem estratégia. E trabalhar sem estratégia, cara, é um perigo. Porque acaba que você não sabe para onde está indo, né? Então é importante que a gente tenha essa noção que nós que somos gestores, que somos líderes, nós temos que ter essa visão, no mínimo tática, mas de preferência estratégica, tá? E o que delegar, o que não pode se fazer, né? Passar tarefas sem que a pessoa saiba o que tem que fazer. Quando a gente vai delegar, é importante que a gente tenha definido de verdade o que é para fazer, isso de uma forma que os dois tenham um entendimento, né? Porque muitas vezes a gente delarga, a gente tira o peso das costas e faz esse negócio aí. E aí vai lá e faz outra coisa. Quando volta, o que aconteceu? Tá tudo feito de uma forma diferente e eu fiquei super insatisfeito, e aí eu começo, tá vendo que não dá certo? Não dá para confiar porque as coisas não funcionam se eu não fizer, se não sou eu que faço, né? Mas é porque a gente passa largando peso em cima das costas de outra pessoa, achando que esta pessoa vai conseguir fazer do jeito que eu quero, né? Então, tem 3 passos que tem que se levar em consideração quando a gente vai passar aqui, né, uma tarefa. O que vai fazer, como que vai fazer e quando que é para entregar. Eu lembro que quando eu servi o exército, tinha uma situação de guerra que eu levei para minha vida. Quando a gente foi fazer a pista lá a manobra, o treinamento, como fosse uma guerra, tinha uma estrada que ela ficava no alto e a gente ia ficar lá exposto, né? Se a gente não fizesse um planejamento. Então a gente estava em rastejo, no meio de um banhado lá, e aí tinha o tenente lá, tinha ensinado a gente, né? Que a gente tinha que pensar certo como é que a gente ia fazer aquilo, a gente tinha que fazer o que a gente ia fazer, atravessar, né? Como que a gente ia fazer, se é na diagonal, tinha que ter o menor percurso possível, quando a gente ia fazer aquilo, né? E com que velocidade, a forma que a gente ia fazer aquilo na velocidade que tinha que ser feito. Então tinha essas perguntas, e aqui também nós temos que pensar sempre o que fazer, né? Como que vai ser feito e quando tem que entregar. Quando você fizer isso e passar dessa forma para um subordinado seu, para um líder teu, para alguém que está do seu lado, eu duvido que ele não vai fazer, moço. No máximo que ele vai ter alguma dúvida, ele vai te ligar perguntando, né? Ei, e essa situação aqui que você falou para fazer desse jeito aqui, mas eu não tenho essa ferramenta aqui. Podemos fazer desse jeito aqui? Não, pode fazer. Cara, é assim que tem que fazer, não pode ser de qualquer jeito. Agora, tem muita gente que comete alguns erros, né? Muito comuns de se ver quando a gente vai delargar, que é o que eu falo em vez de delegar, né? Dá a tarefa, mas não dá as ferramentas.
como eu acabei de falar, é muito comum isso. Não explica um objetivo, só diz, faça esse negócio que eu tô mandando fazer. Não envolve as pessoas, cara. Moço, é importante. Eu apanhei uma vez do meu tio e do meu pai. Eu nunca esqueço, porque eu era curioso demais. Tudo eu queria saber, mas por quê? Mas por quê? Vai fazer esse negócio, seu bexiga. Mas é bom ser curioso. Quando a gente é curioso, a gente aprende. E a gente percebe que muitas vezes o que você está mandando a gente fazer pode ser que esteja errado. A gente pode fazer de uma forma melhor, né? Cobra sempre o resultado, mas não acompanhou o progresso dessa situação. Também é um erro, né? Cobra e não sabe o que está acontecendo no meio do caminho. E nem quer ouvir às vezes, né? E quando dá errado, então a primeira coisa, tá vendo? Você que errou, e eu cansei de dizer aqui já nas aulas, mas volto a dizer, você que é gestor de equipe, quando a sua equipe erra, a responsabilidade é sua, bata no peito e diz, nós erramos, mas deixa comigo, eu assumo esse erro e nós vamos fazer até dar certo. É assim que um bom líder, um cara que realmente quer conquistar os seus liderados tem que assumir, né? Tem que agir, assuma o que deu errado quando você é o gestor da sua equipe. Ou está numa guerra aí, perdeu a guerra, pronto, a culpa é dos caras que estão lá na frente. Moço, você está com a estratégia e a tática na mão. Como é que vai culpar os operacionais, seu bexiga? Não pode ser assim não, né? Agora, como é que a gente vai delegar com responsabilidade? Primeiro, você tem que ter uma pessoa certa, qualificada, que você confia, né? Aí sim, beleza, é dessa forma. Então, a pessoa, depois explique o objetivo e não só a ordem. Cara, a gente vai fazer isso por causa disso. Você entendeu? Beleza? Olha, qualquer coisa também você pode dar a sua opinião aí, desde que a gente chegue no mesmo objetivo, tá tudo certo, né? Dê os recursos e o tempo necessário. Não queira que o cara faça algo que nem você conseguiria fazer. E tem gente que é sacana assim. Bota o cara numa pressão da bexiga para fazer, não, e ainda acha que é bonito. Não, eu falei que tem que entregar hoje. Eu sei que ele não vai conseguir, mas eu falo porque se não disser que não, aí não sei quando entrega. Moço, seja coerente, deixa de idiotice, isso aí não faz sentido nenhum. Para pensar, velho, se coloque no lugar daquela pessoa. Tu acha que ele não sabe que tu tá usando ele, tá testando, tá botando pressão desnecessária? Você pensa que tá fazendo grande coisa, mas na verdade tá dando um tiro no pé. Ao invés de envolver a pessoa para realmente fazer aquilo que deve ser feito no tempo certo, você tá botando uma pressão, exigindo algo que não vai conseguir fazer, isso desmotiva, moço. Não faça isso não, moço. Combine também como é que tem que ser feito a entrega, como é que deve ser o padrão daquela entrega. Eu quero desse jeito aqui, beleza? Explique e não fala para fazer e não diz como é que você espera o resultado. Porque o cara vai trazer o resultado que ele conseguiu e você vai ser o primeiro a criticar. É outro erro drástico que não pode acontecer, né? E acompanhe o andamento, peça feedback, vá lá e dá feedback, elogie aquilo que está dando certo, né? Oriente aquilo que você vê que está dando errado e não busque o culpado, como a gente já falou, né? O tal do feedback que eu tanto falo aqui, pessoas, pelo amor de Deus, o feedback é extremamente importante. Façam isso acontecer, dê feedbacks, é importante que a pessoa se sinta e sabe que se ela está indo bem ou não. E quando o cara sabe dar um feedback, ele orienta, né? E não critica o tempo inteiro. O feedback é feito para o crescimento da pessoa e não para ir lá bater na pessoa. Tem gente que diz, eu falei um feedback para ele lá que deu uns cacetes nele que agora eu acho que ele aprendeu. Esse feedback o quê, rapaz? Nem faça isso, não faz sentido nenhum, né? Então, aprenda. Se você tem dificuldades, leia sobre isso, assista a aula sobre isso. Tem o YouTube, tá aí, olha eu aqui, falando sobre muita coisa que pode te ajudar. Agora, a maior grandeza do ser humano, primeiro, é a humildade, de saber que está errando, né? E de assumir que ele comete um erro. Isso é o mais importante, certo? Então, delegar bem é formar gente capaz que pode multiplicar, inclusive, os conhecimentos para as outras pessoas, né? Bom, eu sempre digo o seguinte, delargar é largar o peso das suas costas em cima de uma outra pessoa. E delegar é dividir um caminho. Com isso, a gente vai conseguir crescer juntos. Então, lembra disso aqui, delargar e delegar.
Delargar é largar o peso de uma responsabilidade que está nas suas costas em cima de outra pessoa. E quando eu falo que delegar, é dividir essa responsabilidade com uma outra pessoa, orientando ela a fazer aquilo que deve ser feito da melhor forma possível e no prazo que seja coerente para que ela possa fazer e se sentir útil, feliz de ter conseguido alcançar um objetivo com responsabilidade. É para isso que um líder existe e é para isso que eu espero que você, e é isso que eu espero que você comece a fazer, caso você não está fazendo. Tá certo? Espero que eu tenha conseguido te ajudar nessa aula. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e dá um joinha que nos ajuda bastante. E aí, vamos agregar?